Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do seu canal Leal Concursos, preparatório de excelência para concursos militares. Trago para vocês agora uma questãozinha da EAR de 2017, admissão a 2018, sobre trigonometria, um assunto que o pessoal em geral tem pavor, tem pânico. No intervalo fechado de 0 a π, a soma das raízes da equação 3 cosseno ao quadrado de x menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0 é igual a... Então, ele nos deu uma equação trigonométrica e pede a soma das raízes dessa equação. Show! Repare que nós estamos restritos ao intervalo de 0, inclusive, a π, inclusive, de 0 a 180 graus, ok? Então, só nos interessam as soluções que venham a pertencer ao primeiro ou ao segundo quadrantes, beleza? Show de bola! Bem, do que você precisa para resolver essa questão? Fundamentalmente duas coisas. Primeira, saber a chamada relação fundamental da trigonometria. Segundo, resolver a equação fundamental seno de A igual a seno de B ou cosseno de A igual a cosseno de B, uma das duas, tá? Beleza, vamos lá então. Normalmente, quando a questão de trigonometria envolve ao mesmo tempo seno e cosseno, normalmente a saída tem a ver com a chamada relação fundamental da trigonometria. E qual é a relação fundamental da trigonometria? Você sabe, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, por que essa relação nesse tipo de problema é útil? Porque ela permite que você passe a ter uma variável só. Você vai passar a trabalhar ou somente com cosseno ou somente com o seno. Nesse caso aqui, tanto faz, ok? Você pode escolher trabalhar só com o cosseno ou escolher trabalhar só com o seno. Eu, particularmente, preferi trabalhar só com o seno, mas não há nenhuma vantagem magnífica, espetacular em fazê-lo, tá? Você poderia ter trabalhado com o cosseno sem problema nenhum. Então, dessa relação fundamental, isolando o cosseno ao quadrado, nós vamos ter que ele é igual a 1 menos seno ao quadrado, ok? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, lá na equação que ele nos forneceu, eu vou substituir, tirar, trocar o cosseno ao quadrado de x para que no lugar dele eu coloque 1 menos seno ao quadrado de x. Pronto. Eu passo a ter uma equação de segundo grau em seno de x, ok? Aqui não tem muito o que fazer a não ser a propriedade distributiva e depois enxugar aí os termos semelhantes, né? Vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos seno ao quadrado de x, menos 3 seno ao quadrado de x, menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0. Enxugando aí os termos semelhantes, você vai ter 10 seno ao quadrado de x igual a 5. Passando 10 para o outro lado, seno ao quadrado de x igual a 1 meio. Seno de x igual a mais ou menos a raiz de 1 meio. Racionalizando isso aí, né? Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Muito cuidado para você não perder a questão de bobeira nesse estágio aqui, né? Se esquecendo do mais ou menos, né? Muita gente coloca apenas raiz de 1 meio e aí vai acabar omitindo uma das soluções de bobeira, beleza? Então, obtivemos aí seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2.
Então temos duas possibilidades. A primeira, seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Né? Você sabe que no primeiro quadrante, quem tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus, não é isso? É o π sobre 4. Então você tem seno de x igual a seno de π sobre 4. E aí foi o que eu falei no comecinho. A segunda coisa importante que você precisa conhecer é a solução da equação seno de x igual a seno de a. Seno de x igual a seno de a, o a no caso é o π sobre 4, né? Primeira solução, x igual ao próprio π sobre 4, mais 2kπ, ou x igual a π menos π sobre 4, no caso, né? π menos a, π menos π sobre 4, mais 2kπ. O mais 2kπ nesse caso é irrelevante, é desnecessário, pois as raízes precisam pertencer ao intervalo 0π, né? Ao intervalo que ele nos pediu, né? Lá no enunciado. Show? Maravilha. E daí? E daí que π menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4. Então, ambas as soluções pertencem ao intervalo 0π, ambas valem, ambas estão válidas, ambas são, né, corretas. Agora, a segunda equação possível para a gente resolver a partir da principal é seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí você vai se lembrar que no ciclo trigonométrico, no primeiro e no segundo quadrantes, o seno é positivo, beleza? No terceiro e no quarto quadrantes, o seno ele é negativo. Não é verdade? Então, se o seno de x é negativo, é menos raiz de 2 sobre 2, então ele pertence ao terceiro quadrante, o x, né, pertence ao terceiro quadrante ou ao quarto. Ou seja, o x não pertence ao intervalo de 0 a π. Ok? Então, são soluções que não pertencem ao intervalo considerado pelo enunciado, nós vamos descartá-las, ok? Então, as soluções que obtivemos foram π sobre 4 ou 3π sobre 4, beleza? O enunciado pediu a soma das raízes, π sobre 4 mais 3π sobre 4 vai dar 4π sobre 4, ou seja, simplificando, vai dar π. Show de bola? Então o gabarito aí é π. Show de bola, maravilha, né? Questão boa, uma questão interessante da EA do ano de 2017, ok? Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Já são mais de 1000 vídeos gratuitos à tua inteira disposição para que você possa se desenvolver cada vez mais em português, matemática e em breve nas demais disciplinas, ok? Se você for do Rio, você pode considerar vir estudar conosco presencialmente, são turmas pequenas, você é chamado pelo nome, você tem atenção individualizada. Nosso zap está aí, né? 21 9 7380 3201. Se você não for do Rio, você pode fazer nosso curso online, ok? Lembrando que o que eu disponibilizo gratuitamente no YouTube, no nosso canal, é apenas uma fração, um pedacinho do conteúdo completo, ok? Para que vocês possam aí ter uma preparação de verdade, sem o marketing, né, exagerado e muitas vezes mentiroso da concorrência, mas com muito conteúdo e principalmente muito suporte para você, aluno, através das nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus, Leal Concursos, incomparável.